que estamos? Tudo bem com vocês? Bom, ontem nós tivemos a nossa live, né? Que o YouTube deu uma zique. Hoje eu vou ter uma reunião com o seu YouTube, né? Porque o seu YouTube não foi muito feliz ontem com a gente, né? Tanto que o vídeo está sendo processado até agora, né? Interrompeu a live do nada, não faltou energia, nem, enfim, o YouTube começou a entrar em intermitência. Não foi nem a questão da rede, porque eu tinha outros computadores ligados que estavam funcionando perfeitamente, mas enfim, aconteceu, né? Mas tá lá, dá para ouvir, dá para ver, mas a qualidade está muito ruim. Eu não vou tirar porque, né, de repente eu posso até fazer essa live novamente. Hoje vamos agradecer, né, a todos que participaram, muito legal, e que continue participando. Não foi um problema do Astolfo, né, nem do Cuca Rachada, eu pude verificar depois, foi realmente alguma zique lá, né, de repente seu YouTube não estava num dia legal, mas a gente vai conversar hoje a respeito. Bom, vamos dar continuidade à nossa playlist de ondas com o nosso segundo vídeo. Nós vamos falar de reflexão de pulsos, tá? Reflexão de pulsos. Então repare que eu gerei um pulso para cima aqui, ó, né? Eu fiz isso aqui, ó, na corda, fiz um pulso para cima, né? E esse pulso incidente vai se deparar com uma extremidade fixa. Essa corda está amarrada na parede lá, presa, né? Então o que vai acontecer? Aqui nessa região vai ter a terceira lei de Newton, ação e reação. Quando essa parte que está para cima chegar aqui, vai puxar a parede para cima, mas a parede não vai. Então a parede reage puxando a corda para baixo. Então o pulso refletido, ele é refletido com inversão de fase. Olha que legal. E claro que, desprezando-se todas as perdas, né, ele vai voltar, né, com a mesma amplitude com que ele veio, né? Se o problema disser que as perdas, né, as resistências devem ser consideradas, a amplitude vai ser menor, né? Mas no 100% nunca vi considerar perdas aqui não, né? Então ele vem para cima e volta para baixo. Por quê? Por conta da extremidade estar fixa. A corda puxa para cima e a parede puxa para baixo, né? Que a parede não vai subir, então ela puxa para baixo, reage puxando para baixo, e o pulso refletido vem com inversão de fase. Então grava isso. Agora, se a extremidade for livre, olha que legal, né? Como é que é legal isso aqui? Quando o pulso chega, vai puxar a argolinha. Aí a argolinha vai subir, né, até a altura da amplitude. Subiu demais, né? A argolinha vai subir e depois vai descer. Aí o pulso refletido é sem inversão de fase. Legal, né? Então, ó, extremidade fixa, volta o pulso refletido com inversão de fase. E extremidade livre, o pulso refletido sem inversão de fase. Legal. Aqui vale uma dica, né? Primeiro, presta atenção nas lives, porque as lives nós estamos fazendo exercício. Que se o pulso não fosse uniforme, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um pulso assim, ó. Aqui uma testinha pequenininha e uma cauda longa. Olha lá, um pulso assim, tá? Então, extremidade fixa primeiro, ó, fixa. Tá? Então, quando ele voltar, quem é que chegou? Vou botar aqui, ó, T de testinha, C de cauda, tá? Quem chegou primeiro? Não foi a testinha? Então, é a testinha que vai voltar primeiro, né? E depois quem vai chegar? É a cauda. Então, a cauda é que vai chegar depois, né? Ficou horrível, mas deu para entender. Olha lá, ó. Então, é a testinha que volta, depois a cauda. Professor, mas só fez de cabeça para baixo. É, porque aqui tem inversão de fase. Da mesma forma aqui, ó,
se eu faço uma testinha aqui, uma cauda, né? E aqui não tem extremidade fixa, é uma extremidade livre. Então vamos escrever aqui testinha e cauda. Então na hora de voltar na extremidade livre, né? O que que eu tenho? Cauda e testinha. Olha lá, cauda e testinha, né? Testinha para cá, cauda para cá, ó, veio, voltou sem inversão de fase, tá? Então, sem inversão de fase, porque a extremidade é livre. E com inversão de fase, quando a extremidade for fixa. Essa dica que eu estou dando aqui para vocês, ó, é dica de concurso de oficiais, tá? Então, presta atenção. A gente já está fazendo exercício aqui, né, de concurso para oficial, né? Então, vamos para o próximo slide. Agora eu estou tratando de refração de pulsos, refração. Então, olha o que acontece. Eu tenho o pulso incidente, tem duas formas. Primeiro, refração a gente já estudou lá em ótica, né? Eu vou ter o meio 1 e o meio 2, meio 1 do meio 2. Então, ou a onda passa daqui para lá, ou a onda passa daqui para cá, né? Do meio 2 para o meio 1. No nosso caso aqui, o meio 1 vai ser a corda fina, vai ser a corda fina. E o meio 2 vai ser a corda grossa, a corda grossa. Agora, numa refração, isso é legal porque acontece em tudo na física, em qualquer situação. Né? Pode ser da luz, pode ser de uma onda mecânica. Ela nunca acontece sozinha, a refração. Sempre vai ter uma parte refletida, sempre vai ter, né? E sempre vai ter a parte refratada. Essa é a que passa do meio 1 para o meio 2 ou vice-versa, né? E essa aqui não, ela vem do meio 1 e ela volta para o meio 1. Tá legal? Ou vem do meio 2 e volta para o meio 2. Ela persiste no mesmo meio. Bom, então vamos lá. Então o pulso incidente, olha aqui, ó, tá com uma fase para cima, ó, fase para cima. Então a corda é levinha. Vai encontrar uma corda pesada, como se fosse o quê? A parede. Como se fosse a parede. Então, por isso é que o pulso refletido, o que volta, é com inversão de fase. Porque a corda pesada, ela lembra a parede. Aqui é a divisão, né? Aqui é a divisão. Isso aqui é o meio 1, isso aqui é o meio 2. Né? Aqui é a divisão, né? Onde tem essa letra aqui, ó. É divisão. Meio 1, meio 2. Então esse pulso refletido, ele inverteu a fase porque a corda pesada agiu como se fosse a parede. Então uma parte da energia ela vai voltar e a outra parte vai continuar, ou seja, vai refratar. Só que a refração sempre vai concordar em fase com o pulso incidente. Sempre vai concordar. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Eu sou um aluno chato. E as amplitudes? Não posso afirmar nada. O que eu posso dizer é que eu tenho uma amplitude vindo para cá. Na reflexão, aí tem a corda grossa aqui, ó, corda grossa. Aí na reflexão eu vou ter uma amplitude vindo para cá, porque essa amplitude está ligado a uma energia. Essa amplitude, ó, a amplitude está aqui, né? Essa amplitude aqui está ligada a uma energia 1, né? E essa outra amplitude aqui, opa, peraí, que coisa é essa? Gente, vamos apagar isso aqui, porque eu botei de cabeça para baixo, né? Ó, essa outra amplitude aqui, né, que vai de cabeça para cima, que é da corda grossa, né? Vamos botar aqui assim, ó, corda grossa, vai de cabeça para cima, tá? Porque sempre vai concordar com a amplitude, com o pulso incidente.
ela tem uma outra amplitude e aqui vai uma energia 2, que a onda transporta energia, né? Nós já falamos sobre isso. Então, o que eu sei é que essas duas energias transportadas tem que ser igual à energia incidente. Ah, professor, então a amplitude... Não. Olha só. A amplitude tem a ver com a energia. Mas a relação da amplitude com a energia não é de igualdade, não, tá? Amplitude igual a energia. Não. Amplitude é medida em comprimento, né? Energia é medida em joule. Existe aí uma fórmula de relação que não vem ao caso só para os físicos entre a energia transportada e a amplitude da onda. Então, eu não posso dizer nada sobre a amplitude, só posso dizer que aqui tem inversão de fase e aqui tem concordância de fase. Nós estamos analisando esse caso aqui, tá? Porque eu estou escrevendo aqui do lado, mas eu ainda não vim para cá. Tá legal? Então, nesse caso aqui, a única coisa que eu posso garantir é que eu vou ter um pulso refletido com inversão de fase e um pulso refratado sempre sem inversão de fase. Por que sempre? Olha aqui do outro lado também, ó. O refratado é sempre sem inversão de fase, tá? Então, vamos apagar essa bagunça toda, né? E vamos lá. Então, passando da fina para grossa, aí eu enxergo isso aqui como se fosse a parede, Enxergo isso aqui, ó, como se fosse a parede, meio 1, meio 2. Então, o pulso refletido é com inversão e o refratado é sem inversão. Tá legal? E a única coisa que eu posso dizer é que a energia aqui é a soma das energias transportadas aqui, ó. É a soma, tá? Mas eu não posso fazer uma referência aqui, ó, entre os tamanhos, não, tá legal? Então, por favor, a gente não tem essa condição ainda. Agora, passando da grossa para fina, olha que molezinha. Mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, ó, meio 1, meio 2. O meio 1 é a corda grossa, o meio 2 é a corda fina. Quando o pulso da corda grossa chega na fina, ele vai levantar a fina assim, molezinha, né? Como se fosse uma argola. Aquele caso anterior da argola, né? Esse caso aqui, anterior da argola. Olha aqui, ó. Esse caso aqui. No primeiro caso, foi esse aqui, ó, sentiu dificuldade de levantar a pesada e inverteu. E nesse aqui não. Ele não vai sentir dificuldade em levantar a pesada, então ele vai levantar, a leve. Então ele vai levantar a leve numa boa e vai voltar. Então por isso que o pulso refletido é sem inversão de fase. E como eu falei, o refratado sempre vai ser sem inversão de fase. Sempre. Então, importante. Da fina para grossa, o refletido com inversão de fase. Da grossa para fina, o refletido sem inversão de fase. E o refratado, tanto nesse caso quanto nesse caso, sem inversão de fase. Beleza? Ok? Entendeu? Tô ouvindo que sim, hein? Beleza, show. Se entendeu, deixa um joinha no vídeo, tá legal? E agora, frente de onda. Isso é muito interessante, gente. No lugar de eu ficar desenhando, imagina se eu fosse desenhar assim, ó, uma onda, ó, tá feia, né? Aí, mas essa onda não existe sozinha, né? Tem uma outra vizinha dela do lado aqui, ó. Tem uma outra. Aí tem uma outra vizinha dela aqui também do lado, ó, igualzinha, uma outra. Aí tá sendo tudo de linha. Uma outra vizinha aqui, ó, do lado, ó, igualzinha, ó, igualzinha. Quantas vizinhas tem? Pô, tem infinitas vizinhas. Então o que eu faço? Eu passo uma linha cheia onde tem crista, ó, cheia, que é a união de todas as cristas, ó, cheia, que é a união de todas as cristas, cheia, né? E aí eu já sei que a distância entre uma crista e outra é um comprimento de onda. Legal?
E onde tem vale, eu vou passar aqui uma linha pontilhada, que é o encontro dos vales. Ao encontro dos vales, uma linha pontilhada. Ah, legal isso, hein? É uma forma bacana da gente representar e não tem que escrever, né? Não ter que escrever infinitas ondas, né? Pô, tu já pensou? Ah, pô, legal isso, hein, professor? Legal. Então, a frente de onda quer dizer que aqui eu tenho o quê? Eu tenho crista, que eu tenho vale, que eu tenho crista, que eu tenho vale, que eu tenho crista, que eu tenho vale, né? E por aí vai. E a distância de cada pedacinho desse aqui é meio comprimento de onda. Cada pedacinho desse aqui é meio comprimento de onda. Cada pedacinho é meio comprimento de onda. E a distância ou entre duas cristas, né, ou entre dois vales, é um comprimento de onda. Né? Então a gente começa a entender o que é essa linguagem de frente de onda. Né? E professor, como é que eu vou saber para onde essa frente de onda está indo? Aí que entra o raio vetor, que é perpendicular à frente de onda. Esse raio vetor, ele é apenas simbólico, né? Essas linhas aqui, cheias e tracejadas, elas significam crista e vale, elas têm um significado físico. Esse raio vetor tem um significado matemático, ele diz assim, a frente de onda está indo para lá. É um significado que vai me dar direção e sentido. Tá? Ele não é uma coisa concreta, né? Ele vai me dar, ó, é para lá que vai. Tá? Então, a onda está se propagando nessa direção aqui. Então, o raio vetor. Claro que a utilidade desse raio vetor vai ser muito grande, porque ele vai nos permitir, né, usar geometria, tá? Vocês vão ver daqui a pouco comigo, né? Ou quem sabe no próximo vídeo. E ele sempre vai ser perpendicular à frente de onda, sempre vai ser perpendicular à frente de onda. Então, da mesma forma, o que é que eu tenho aqui? Crista, vale, né? Ah, o cara chegou para mim no concurso, deixa eu apagar tudo isso aqui. O cara chegou para mim no concurso e disse que essa distância aqui, daqui até aqui, mede 15 centímetros. 15 centímetros. Aí eu não sou bobo. Bom, eu tenho aqui um pedaço, outro igualzinho, outro igualzinho. Ah, então aqui mede 5, aqui mede 5, aqui mede 5. Acabei de descobrir que o comprimento de onda mede 10. Ó. O comprimento de onda mede 10 centímetros. Viu que show? Então, por isso que a frente de onda é importante. Por isso que o raio vetor é importante. Porque a gente estudou em ótica, nas leis de ótica geométrica, né? Raio incidente, raio refletido, raio refratado. A gente vai estudar aqui também. Só que quem vai ser o raio? O raio vai ser esse cara aqui, ó. Mas ele vai carregar essa bagagem de informação com ele, tá? Então a gente vai ver isso, tá? Não se assuste não, é tranquilinho. Vamos lá para o próximo slide. Olha aqui um exemplo. Estamos falando agora da reflexão. Na reflexão, mesmo lá na ótica geométrica, né? A onda vem do meio 1 e volta para o meio 1. Ela não vai passar para cá, para o meio 2. Ela não passa para o meio 2. Então, por isso que o nome é reflexão. Ela permanece no mesmo meio. E olha que interessante. Olha o raio, olha aqui o raio vetor, olha como é que ele é maneiro. Ó, ele é que vai me permitir medir o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Olha lá, que bacana. Como se fosse um raio de luz, né? Na verdade, ele é apenas um símbolo, né, para indicar a direção e o sentido de incidência, né?
mas ele vai me permitir. E olha, bizu, o Cuca Rachado está viajando, por isso ele não apareceu aqui, tá? Mas ele pediu para falar. Professor, fala para eles que esse ângulo de incidência aqui é sempre esse ângulo aqui, ó. A frente de onda, ela vai fazer com a superfície, né? É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Poxa, mas é claro, né? Eu até falei com o Cuca Rachado. Cuca Rachado, você também já tá... Você estudou tanto que tua cuca rachou. Porque o meu aluno que está assistindo essa aula, ele vai saber. Porque esse ângulo aqui não é 90 graus? Então, aqui é 90 menos I. Esse ângulo aqui vai ser 90 menos I. Né? Menos I. Olha, já não tem 90 aqui? Porque o raio vetor faz 90 com a frente de onda. Então, esse ângulo aqui só pode ser I. Pô, legal, né? Geometria básica, soma dos ângulos internos do triângulo dá 180, teorema angular de Tales, SOS, matemática, temporada, aí não sei qual. Bom, então, da mesma forma, o raio refletido aqui, ó, ele aparece aqui também. Porque às vezes no problema o cara dá esse ângulo aqui e você não sabe o que ele significa. Ele significa esse ângulo aqui, ó, o ângulo de reflexão. Professor, quer dizer que essa onda incidente, essa onda refletida, anormal, quer dizer que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, como na ótica geométrica? Sim, sim, que esse raio aqui, vetor, né, incidente normal e o raio refletido pertencem ao mesmo plano? Sim, 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 sim. Legal. Mas, como eu disse, ele tem uma bagagem de informações extra, né? Repare que esse raio vetor, ele representa uma onda. Vamos apagar a bagunça? Vamos apagar a bagunça para a gente fazer nova bagunça. Ele representa uma onda. Então, essa onda, ela tem um comprimento de onda. Ó, ela tem um comprimento de onda, ela tem uma velocidade e ela tem uma frequência. Lembra? V igual a lambda F. Isso no meio 1. Meio 1, meio 1, meio 1. E como ela volta, né? Ó, ela está no meio 1, ela não passa para o meio 2. Ela volta para o meio 1. Então, o comprimento de onda é o mesmo. Ó, vou botar 2 aqui, ó, né? Mas o V1 é igual a V2, o lambda 1 é igual a lambda 2 e o F1 é igual a F2. Nada muda na reflexão. Nada muda na reflexão. Muito legal. E além do fato do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Que estamos estudando reflexão, não vou falar refração, né? Por favor. Então, repare que por isso que eu não escrevi, né, 1 e 2. Eu botei aqui, ó, V lambda F e meio 1, meio 1, né? Por quê? Porque conserva-se o meio e conserva-se também as grandezas físicas V, lambda e F. Tá ok? Então, na reflexão, nada muda. Nada muda. Bom, vamos agora estudar refração. A refração já muda. Repara que eu tenho aqui, ó, o meio 1 e aqui, ó, o meio 2. Aqui o meu ângulo de incidência, ó, aqui a minha normal, aqui é a minha superfície de separação, e aqui é o ângulo de refração, né? O ângulo refratado, ó, ângulo, né? Aqui tem um raio refratado. Que raio é esse? Raio vetor. É um raio vetor que só diz a direção, né? Então, aqui é o ângulo de refração. Aqui é o ângulo de incidência. Ângulo de incidência. Então, professor, é igualzinha a refração que a gente estudou, né? A gente tinha normal, aí, normal, aí tinha um
o raio luminoso, o ângulo θ1, que era no meio, que tinha um índice de refração N1, né? E tinha um ângulo θ2, que tinha um índice de refração N2, que era o meio 2. Então, veja que a luz, lá era a luz, né? A luz passava do meio 1 para o meio 2. E aqui é a mesma coisa. Lembra que a gente falava assim, ó, quanto mais próximo, vamos voltar lá na ótica geométrica para lembrar, quanto mais próximo da normal, mais refringente é o meio. Quanto mais afastado da normal, ó, menos refringente é o meio. Aqui também é a mesma coisa. Ah, a formulinha de Snell-Descartes também vale para cá? Vale. Professor, o índice de refração tem a ver com a resistência que o meio oferece à onda mecânica? Sim, lá tem a ver com a resistência que oferece a passagem da luz. E aqui tem a ver com a resistência que oferece a passagem da onda mecânica. Show! Conceito maravilhoso. Professor, vou aprofundar. Lá também a gente definiu o índice de refração como C sobre V. Não, aqui não. Aqui não. Tá? Aqui a gente não pode definir C sobre V, porque lá a gente estava falando da velocidade da luz no vácuo e da luz no meio, né? E aqui a gente está falando em meios materiais. A gente não está falando em vácuo, a gente está estudando onda mecânica. Aqui não pode ter vácuo. Ah, mas professor, eu posso comparar um meio com o outro, não sendo vácuo. Sim, o índice de refração relativo você pode, que dá V2 sobre V1. Então, ó, N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1. Mas essa fórmula aqui, não. Tá? Cuidado, porque aqui não tem velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, essa fórmula aqui é perfeitamente válida. Perfeitamente válida. Tá? Tanto que a gente vai usar aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente vai usar aqui. Pô, as mesmas fórmulas de refração lá de ótica geométrica? Sim, as mesmas fórmulas de refração. E se você lembrar, eu te dei um spoiler. Lá em ótica geométrica. Eu falei assim, ó, presta atenção que nós temos essa fórmula N1 sobre N2, que é igual a V2 sobre V1, né, que é igual a seno de θ2 sobre seno de θ1, né? E quando nós estivermos lá em ondas, nós vamos estudar que V é lambda F. V é lambda F, tá? E vamos voltar para cá? Olha, a frequência no meio 1, vamos botar aqui, ó, meio 1, é a mesma frequência do meio 2. Porque essa frequência, ela é a mesma, porque repara que essa onda plana é como se eu tivesse lá atrás, no meio 1, uma reguinha assim, ó, tonque, tonque, batendo na água, assim, ó, tonque, 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 tonque. Então, essa frequência que está aqui, ela só depende daquela reguinha, tonque, tonque, tonque. Tá mudando a frequência lá? Não. Ah, mas mudou de direção aqui? Mudou. Lembra? Ah, mas se a incidência for perpendicular? Não muda de direção. Tudo que vale para lá, né, vale para cá, com aquela ressalva de que aqui a gente está trabalhando com ondas mecânicas, tá? Então, aí, como a frequência é a mesma e V é lambda F, então eu posso escrever, ó, V2 seria lambda 2 vezes F e V1 lambda 1 vezes F, porque a frequência não muda. A frequência não muda. Então, eu te dei esse spoiler lá na ótica geométrica. Eu falei assim, vou até apagar, né? Porque isso aqui vai aparecer, esse pedaço aqui, até não botei aqui, que eu fiquei de mostrar aqui para vocês, esse pedaço que entra nesse, eu chamei de carrossel de fórmula, né? Ó, que entra aqui no nosso carrossel de fórmula,
ele entra aqui por conta da ótica não, por conta de ondas, né? A gente vai poder até aplicar isso à luz quando a gente dá onda luminosa, né? Então aí a gente vai poder aplicar também, ver que muda o comprimento de onda da luz e a frequência permanece a mesma, tá legal? Show de bola. Então eu tenho que gravar na refração, ó, a velocidade muda, deixa eu escrever aqui, o lambda muda, né? A direção, aí eu vou botar entre aspas, a direção muda. Por que eu botei entre aspas? Porque se a incidência for perpendicular, a gente sabe que a direção não muda, tá? É o único caso que não muda, tá? Mas a gente tem que ter em mente que isso aqui vai mudar, entre aspas também, por conta da direção. Agora, o que é que não muda? A frequência não muda. Como eu falei, a frequência depende da fonte que está gerando essa onda, que não tem nada a ver com o comportamento dela depois. Se ela vai mudar do meio 1 para o meio 2, para o meio 3, para o meio 4, para o meio 5, a fonte continua lá, ó, com a reguinha na água lá, ó, batendo, tá legal? Então, quer dizer, a frequência, ela não muda. Vai mudar se eu regular lá a fonte. Agora ela está batendo mais rápido, agora está batendo mais devagar, né? Mas aí é outro caso. Nós estamos trabalhando aqui com uma fonte gerando essa onda. Então, essa fonte tem uma frequência constante. Tá legal? Então, olha, anota esse carrossel aí, que é muito show. E agora que a gente tem esse carrossel, vamos apagar, porque tá muita bagunça. Eu vou escrever ele aqui, ó, o lambda 2 sobre o lambda 1, e vamos fazer aquela análise, lembra? Olha, aquela análise super legal. Repare aqui que eu tenho θ1, né? Se seguisse retinho, ia fazer isso aqui, seguiu retinho. Mas o que ele fez? Se aproximou da normal. Ah, então eu já sei que o N2 é maior que o N1. O meio 2 é mais refringente que o meio 1. Legal, então eu vou escrever aqui, ó, N2 é maior que N1. Por que isso, professor? Porque eles são inversamente proporcionais, né? Olha aqui, ó. Se o N2 ele é maior que o N1, é porque o θ2 é menor. Então, eu vou escrever aqui, ó, θ2 ele é menor que θ1. Isso nós tínhamos falado lá na ótica geométrica, né? Quanto mais próximo da normal, ou seja, quanto menor for o ângulo, maior vai ser o índice de refração, né? Nós tínhamos falado isso, então apenas uma repetição. Agora, também falamos que quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade, Pode voltar lá na ótica geométrica, você vai ver que é a mesma análise, menor a velocidade. Por quê? Porque se o meio é mais refringente, ele oferece mais resistência, então a velocidade diminui. Isso é óbvio, é fácil da gente entender. E agora, ó, se a velocidade é menor, o comprimento de onda também é menor. Ah, faltava essa, né, professor? O comprimento de onda também é menor. Ah, que bacana. Então, olhando para essa figura, eu vejo que esse comprimento de onda aqui, ó, o lambda 2, ele é menor que o lambda 1. Se ele é menor que o lambda 1, ó, se o lambda 2 é menor que o lambda 1, eu posso garantir que o V2 também é menor que o V1. Se a onda é mais devagar lá, é porque o meio é mais refringente. Se o meio é mais refringente, o raio se aproxima da normal e o ângulo fica menor. Caraca, professor, quanta coisa! Sendo que isso aqui é uma revisão de ótica geométrica. A gente só acrescentou isso. Ah, então olhando para os comprimentos de onda, agora
Também, professor, eu lembro que o senhor falava que olhando para o ângulo, a gente já tinha a condição de saber se o meio era mais refringente ou menos refringente, se a velocidade aumentava, diminuía. Sim, mas agora olhando para o comprimento de onda, você já sabe, o comprimento de onda não está menor em 2? Está. Então V2 é menor que V1. Se a velocidade diminuiu, é porque ele é mais refringente. Ele oferece uma maior resistência. Se a velocidade diminuiu, então ele se aproximou da normal. Então θ2 é menor que θ1. Se aproximou da normal. Então esse ângulo aqui é menor que esse ângulo aqui, né? Então, olha que show essa interpretação. E para a gente fechar esse slide com chave de ouro, o que seria, né? Olhando para a figura do lado aqui agora, eu já sei, esse meio aqui, ele chamou de 2. Então, já sei que o meio 2, vamos analisar? O lambda 2 é menor que o lambda 1. É nítido da gente ver, compara aqui, o lambda 2 é menor. Então, o V2 ele é menor que o V1. A velocidade em 2 é menor, porque o meio 2 é mais refringente. Então, ele oferece maior resistência. Ele vai frear a água, né? Se for um caso na água, né? Então, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho que N2 é maior que N1. Beleza. Então, eu tenho que o θ2, olha só, N2 é maior, é o meio mais refringente. Então, se é o meio mais refringente, o raio se aproxima da normal. θ2 é menor que θ1. Legal. Agora, essa análise toda está certa, mas o que representa meio 2 aqui? Olha o que é. Água rasa. Então, o que representa meio 1 aqui? Água profunda. Que legal. Então, isso aqui é o mar, né? É o mar. A areia da praia, aí começa assim, aí começa assim, começa assim e vai, né? Então, aqui na próxima areia da praia, né, cara? O que você tem? Você tem aquelas ondas, né, cara, que chegam até você, aquelas ondas que chegam até você, mas quando se afasta, que você vai para a parte mais funda, né? Aí aqui o comprimento de onda é pequenininho, comprimento de onda. Eu não estou falando de amplitude não, tá? Não é a altura da onda não, é a distância entre uma onda e outra. Tá legal? Quando chega na parte mais funda, esse comprimento de onda, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Então, por isso, é que aqui na beira da praia, esse comprimento de onda, como ele é pequenininho, que você está vendo aqui, parte rasa é aqui, a parte funda é aqui. Então aqui, professor, o meio 1 e o meio 2 não precisam ser substâncias diferentes. Eu falei, não, tá vendo? Parte rasa, parte funda. Olha que legal, né? Bom, então o que acontece? Na parte funda eu tenho comprimentos de onda gigantesco. Claro que se eu colocar um navio aqui, essas ondinhas que vão chegar aqui não vão fazer muito efeito no navio não, elas vão só balançar o navio. Mas em alto mar, como o comprimento de onda vai ser grande, então esse navio, ele vai inclinar, esse navio, perdão, ele vai inclinar. Então, em alto mar, mar aberto, longe da beira da praia, onde só vê água para todos os lados, o navio ele vai fazer isso. O navio, Então, cara, o enjoo, né? Não é muito. Se tiver temporal, então, né? Condição ruim, o navio pode até virar, né? Então, o que acontece? Na beira da praia, não. Na beira da praia, os comprimentos de onda são tão pequenininhos, né, que o navio não vai nem sentir, né? Então é diferente da gente estar falando num barco. Se a gente botar um barco na beira da praia, ele vai sentir, né? Ele vai sentir um barco aqui na beira da praia. Mas também se botar esse barco lá em alto mar, ele já virou, já naufragou. Entendeu? Então é importante a gente saber que a gente não está falando de amplitude, está falando da distância entre as cristas, né? A distância entre as cristas, comprimentos de onda. Na beira da praia, elas são pertinhas,
né? Em alto mar, elas são gigantescamente maiores. Por quê? Por conta dessa relação, que é a relação de Snell-Descartes, que está aqui em cima. É a mesma, né? Eu só passei aqui, ó, N1, passei o N2 para cá e o seno de θ1 para cá. E depois usei aquela relação do índice de refração relativo e depois usei o V igual a lambda F. V igual a lambda F para escrever isso aqui, conforme eu mostrei no slide anterior, né? Então, vamos apagar e vamos para o próximo. Princípio de Huygens. Princípio de Huygens é o seguinte, amigos. Nós temos, em cada frente de onda, nós temos que tratar como se cada ponto da frente de onda fosse a origem de uma nova onda, uma onda secundária. Olha que legal isso, né? Bom, na verdade, a gente até sabe o que é, né? Porque o que a gente fez na frente de onda? A gente sabe que aqui tem uma crista, aqui tem outra crista, aqui tem outra crista, aqui tem outra crista, né? Então, cada ponto da frente de onda, ele vai ser uma nova fonte de uma onda secundária. Então, olha aqui, ó. Ele vai gerar aqui uma onda aqui, outra uma onda aqui, outra uma onda aqui, outra uma onda aqui, olha lá. Cada ponto dele, aí depois a gente pega a interseção, né, de todas elas, vai dar uma nova frente de onda, tá? Cara, isso é importante pra caramba, porque olha o que acontece. A fonte de onda, a frente de onda tá levando informação para toda essa região aqui. Aí eu tenho uma fenda aqui, ó, tem uma fenda, um espaço, um buraco. Aí repara que como cada pontinho aqui vai ser como se fosse uma nova fonte de onda, que é uma onda secundária, né? Essa onda vai ter a capacidade, embora ela esteja chegando aqui, né, retinha, mas ela vai ter a capacidade de levar a informação para toda a região que está aqui, ó, aqui atrás, ó. Olha aqui que barato. Então, aqui tem uma parede, né? Aqui tem outra parede. Mas, por exemplo, se você falar aqui, quem estiver aqui desse lado não vai ouvir você? Vai ouvir você, né? Por quê? Porque a onda contornou a fenda, o obstáculo, né, que está aqui, ó, olha aqui o obstáculo. Ela contornou o obstáculo. Então, o nome disso está aqui escrito, né? É a difração. Difração, a propriedade que a onda tem de contornar o obstáculo. Então, eu falo aqui de dentro dessa região, aí quem está do lado de fora, né, vai ouvir a minha voz. Por quê? Porque a onda, ela passa pelas frestas, né, frestas da porta, e vai se propagar. Claro que não vai ouvir na mesma intensidade. Por quê? Porque ocorre dissipação de energia. Não é um caso ideal como nós estamos tratando sempre os nossos problemas, né? Então, é importante a gente entender o princípio de Huygens, porque ele diz, ó, cada ponto em uma frente de onda funciona como uma nova fonte, produzindo ondas que se propagam com a mesma frequência, velocidade e na mesma direção das originais. No instante posterior, T, a nova frente de onda é a superfície que tangencia essas ondas secundárias. Poxa, que legal, cara. Então agora eu consegui entender, ó, que essa frente de onda aqui é como se fosse o quê? Como se fosse não. Ela tem infinitos pontos, onde cada ponto, reparou, ele é dono da sua própria onda, olha lá. Ele gera a sua própria onda, que nós chamamos de onda secundária. E a próxima frente de onda é aquela que tangencia, né, todas essas ondas secundárias. Pô, legal. Tá? Então, o que eu fiz com onda plana, né, mas na horizontal, e aqui eu fiz com gerando ondas circulares, né? Para você entender que da mesma forma, ó, esse ponto aqui, ó, ele gera essa onda, esse ponto aqui gera essa onda, esse ponto aqui gera essa onda, e aí, olha lá,
a linha tangente, né? A linha, o polígono tangente, aqui a linha poligonal tangente vai ter as mesmas características da primária. Então, como ele diz aqui, ó, a mesma frequência, a mesma velocidade e a mesma direção das ondas originais. Agora, pasme, houve uma determinada época que se descobriu que a luz não tinha somente um comportamento ondulatório, ou melhor, se descobriu um caráter particular, ou seja, de partícula para a luz, que a luz teria um comportamento de matéria. Olha só, gente, a luz, ela seria matéria. Ah, professor, isso deve ser muito antigo, né? Não, o contrário. Isso é mais recente. Isso aí é o mais moderno. A luz realmente ela tem um comportamento de matéria, tá? Mas não podemos negar que a luz também tem um comportamento de onda. Professor, então, afinal de contas, a luz, ela é matéria? Ela é um corpúsculo? Ou ela é uma onda? Na verdade, hoje, o que predomina é o que nós chamamos de teoria corpúsculo ondulatória. Que isso, professor? Então a luz, ela pode ser entendida ora como corpúsculo, como tendo massa, e ora como sendo onda? A prova de que a luz tem um comportamento ondulatório é esse aqui, ó. Se eu mando um feixe de luz, né, nessa condição aqui, né, e a fenda tem que ser bem estreitinha, porque a luz tem um comprimento de onda muito pequeno. Então, olha só, deixa eu ver aqui, ó, para a luz, o fenômeno somente será nítido quando as dimensões da abertura ou do obstáculo forem da ordem de grandeza do comprimento de onda, né, da onda incidente. Olha que bacana. Então, a luz, ela vai ser capaz, né, se esse buraquinho for bem pequenininho, a luz vai passar e ela vai iluminar essa região aqui também. Olha que legal, gente. Que legal. Então, isso aí é que deixou, né, os cientistas doidos. Pô, quer dizer, quem é que faz isso? É onda. Como é que é o nome disso? Difração. A luz difrata? Difrata. Então a luz é onda? É onda. Mas existem outros fenômenos que eu não vou falar agora aqui, não vou dar spoiler, que vai ser na física moderna, que é muito linda. Eu sou suspeito para dizer, né? Mas é muito linda e vai quebrar uma série de paradigmas na nossa mente, a física moderna, que vai mostrar para nós que a onda, que a luz tem um comportamento de matéria, tem massa. Vou dar um spoilerzinho, só pequenininho. O buraco negro, tem lá no espaço, ele atrai tudo que é matéria. E atrai a luz. Ué, mas se a luz fosse onda, ela não seria atraída pelo buraco negro. Porque o buraco negro, ele atrai tudo que é matéria. E a luz é atraída. E tem muitas outras razões que comprovam o comportamento corpuscular da luz. Mas também como tem os que comprovam o comportamento ondulatório da luz. Então, ela tem os dois comportamentos. Por isso que hoje, perdão, o que prevalece é a teoria corpúsculo ondulatória. Claro que a teoria ondulatória é muito antiga, de muitos anos, muitos séculos, né? Agora, a teoria corpuscular, não, ela é recente, né? Quando eu falo recente, é coisa de 1,5 séculos, né? Então, é uma teoria bem recente, né? Caramba, gente, quanta coisa, né? É muito legal estudar, cara, muito gostoso estudar física, a gente aprende cada coisa. Por exemplo, agora a gente consegue entender por que a gente consegue ouvir do outro lado da porta, né? Por conta da difração. Olha aí, difração. Você já pode explicar isso para os outros. É feio, né? Ficar ouvindo atrás da porta, né? Bom, vamos para o próximo slide.
Ai, gente, sempre quando tá esquentando termina, gente. Olha, que chato. Terminamos mais esse capítulo, né, de ondas. Esse é o segundo vídeo de ondas. A playlist é longa e é muito linda. Quando chegar em acústica, então, vocês vão ficar maravilhados, tá? Um beijo, um abraço. Se gostou, deixa um like com amor, né? Não porque eu tô pedindo. É aquele like tipo assim, poxa, ele tá fazendo isso pra mim, vou ajudar ele também. Se porque eu tô pedindo, não, mas aquele like com amor, né? Pô, vou dar uma moral lá pro tio Rezende, porque o tio Rezende, ele grava sempre aula pra mim, para me ajudar, para me instruir. Legal. Compartilha com os amiguinhos, né, para que isso não fique só com você, tá? E continue fiel ao canal, que vai toda segunda, quarta e sexta sobe novidade para vocês, tá? Mini coraçãozinho para vocês e fui!